Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Como é sabido, devido à especial circunstância em que nos encontramos, muitos dos senhores deputados que acompanham e participam nas nossas reuniões estão a acompanhar-nos por Skype e, portanto, estamos simultaneamente em regime de videoconferência. É através também do regime da videoconferência que se confere natureza pública a esta audição parlamentar. Está em apreciação, como sabemos, uma iniciativa legislativa, o projeto de lei 169/14 do PAN, que determina a declaração da situação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas. E, igualmente, adjuvado a essa proposta, a esse projeto de lei, encontra-se uma proposta de alteração em relação às participações de natureza associativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. São estes os conteúdos legislativos que estão em apreço nesta audição parlamentar. Acabamos de ter aqui um pequeno incidente na sala, nada de especial, podemos retomar o curso. Enviámos um convite a várias personalidades, entre elas a que se encontra neste momento connosco, o Sr. Professor Dr. José Adelino Maltês, a quem, em meu nome e em nome da Comissão, agradeço a disponibilidade manifestada para participar presencialmente nesta audição e vamos, portanto, dar-lhe início. Vou pedir ao Sr. Professor, se estiver de acordo com a metodologia que se prossegue nestas circunstâncias e que é a seguinte. Nós pedimos ao nosso convidado se podia fazer o seu depoimento inicial, pedindo-lhe que pudesse, digamos, circunscrevê-lo num período aproximado de 15 minutos. Depois, os senhores deputados, membros dos grupos parlamentares, presentes na sala ou por videoconferência, colocarão as suas questões. Têm cada um 5 minutos para o efeito. E, novamente, o nosso convidado, o Sr. Professor José Adelino Maltês, usaria da palavra para as suas respostas, novamente, por um período de 15 minutos. Naturalmente, estes são prazos indicativos, mas pedi ao favor de, ainda assim, os levar em conta, uma vez que não é a única audição que temos esta tarde e, portanto, temos compromissos de horário que procuraremos respeitar. Creio que está feito, digamos, a introdução e a fundamentação da audição e, renovando o meu agradecimento ao Sr. Professor Adelino Maltês, dou-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Professor. Muito deputadas e deputados, para assim um representante é melhor. É um privilégio poder estar perante o Parlamento português, poder ter chegado um bocado mais cedo e ter andado às voltas e comprar uma máscara aqui com os representantes das Cortes Gerais e Constituintes. Até está aqui o Correia Guedes, portanto, o grande autor do Digesto português, nem sabia, só hoje é que verifiquei. Dei uma volta pelo Parlamento e pedem-me que dê algumas ideias sobre o que está aqui sub judice quod non est inactis, non est in mundo, e, portanto, isto é fácil de ver, as duas injunções normativas que estão aqui em causa, a do PSD, que, aliás, repete aquilo que é exigido aos membros dos serviços secretos portugueses, isto é, honra-me imenso com esta disposição, porque, se ela for aprovada, todo o cidadão português passa a ser membro honorário de um serviço secreto. É interessantíssimo. A outra disposição é uma disposição em que não houve o cuidado de fazer uma pesquisa da história do direito português, não a vou ler,
porque ficaríamos surpreendidos que metade dela é a Lei Santos Cabral de 35 e as outras são os Códigos Penais de 1852 e 1886, o que revela pouco cuidado numa investigação sobre a matéria. E, pasme-se, o que me espanta a mim, só vi agora no fim, é como é que esta Comissão aceita que haja um sumário que determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas. Eu não vi aqui nada nos dispositivos normativos, mas vi que todos pactuaram com um sumário que não existe, porque não há aqui nada nos dispositivos que fale nessa magna questão do secreto, do discreto, da maçonaria, do Opus Dei. Há, sim, no prefácio. É uma antologia de peças jornalísticas um bocado disparatadas. Com licença. Portanto, que o interrompa, só para um esclarecimento, a benefício do seu depoimento. Neste momento, a iniciativa legislativa só vincula o seu autor. Nem a Comissão, nem a Assembleia da República tomaram ainda posição sobre ela e, portanto, esse é o título que o autor designou para a iniciativa legislativa que apresentou e é disso que se trata por enquanto. Ouvi, mas basta o sumário para não encontrar no dispositivo absolutamente uma única palavra, uma única ideia que tenha a ver com maçonaria, com Opus Dei e com outras fantasias. Não existe. Portanto, há aqui uma contradição, entusiasmada naturalmente pelo prefácio. Não é isso que me interessa. É público e notório que eu sou maçom. Para quê? Não preciso de o declarar, mas também não quero ser titular de cargo político. Mas o meu problema, senhores deputados, é uma questão jurídica. E a questão jurídica é o seguinte. Eu, para efeitos de direito positivo português, não posso ser maçom. Porque a maçonaria é uma entidade sagrada e iniciática e o direito positivo português não toca nestas matérias. O que eu sou é membro de uma associação profana chamada Grêmio Lusitano. Faço parte das Assembleias Gerais do Grêmio Lusitano. E essas Assembleias Gerais são o espelho daquilo que, em termos de maçonaria, se chama grande dieta. O grão-mestre não existe para efeitos de direito positivo português. É o responsável por uma pessoa coletiva chamada Grêmio Lusitano. E aqui eu reivindico, com orgulho, o facto do Grêmio Lusitano, autorizado pelas autoridades portuguesas, no ano da graça de 1879, ser nada mais, nada menos que a primeira pessoa moral, era assim que se designavam as pessoas coletivas, do direito português. Portanto, sobre o Grêmio Lusitano, não há, nem o Palácio sede do Grêmio Lusitano é uma embaixada do transcendente, não está sujeita à extraterritorialidade. Qualquer autoridade, se não o faz, é porque é parva, desculpem a expressão, pode perguntar tudo sobre o que se passa na pessoa coletiva Grêmio Lusitano. E o Grêmio Lusitano orgulha-se de ser a primeira a que isso acontece. Qualquer autoridade criminal, qualquer coisas que eu ouvi ditas por um conselheiro de Estado notável, quer dizer, não vou fazer comentários. Muito bem, a polícia, os magistrados vão ao dito cujo e se não o fazem é porque não cumprem o seu dever. Não há nenhuma extraterritorialidade no Grêmio Lusitano. Mas há aqui uma contradição. Eu não posso falar da parte sagrada e iniciática e julgo que é pena que quem faz injunções legislativas ache que o território sagrado e iniciático é, naturalmente, um território que pode ser estudado. Basta estudar a história e direito português, basta estudar a história da maçonaria, não é pecado, basta ter um conhecimento filosófico recente sobre o segredo, não vou fazer citações, basta ter uma formação em antropologia e basta perceber que as sociedades iniciáticas
são tão naturais como o ar que se respira. E não é desde 1802, é desde antes de Cristo, desde os mistérios de Eleusis a todo o sistema romano. É, por exemplo, permitam-me armarem, professor, consultem Francisco da Silva Ferrão, consultem o Visconde Paiva Mansos, Levi Maria Jordão, está aqui na Biblioteca da Assembleia da República, nos comentários ao Código Penal Português de 1852. 10 páginas num lado, 15 páginas no outro, um deles até ilustre parlamentar, o Levi Maria Jordão, e poderão ficar estarrecidos, mas está lá tudo dito, explicando como é que é de aplicar o Código Penal de 52 e de 86. Não conheço nenhuma jurisprudência sobre a matéria, porque eu gostava mais de ser da democracia britânica, e faço uma homenagem ao maçom Felipe, acabado de falecer, maçom iniciado desde 1952, tinha eu 1 ano. E se repararem nas disposições penais britânicas do século XIX, eram muito interessantes. Perseguiam as sociedades secretas, os juramentos, mas depois diziam, bem, isto não se aplica aos padrões livres, às religiões e às associações de beneficência. Eram pragmáticos, porque é uma coisa que toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Desculpem, deixem-me ser demagogo. Não é o que dizem alguns historiadores que foram deputados, que os presidentes do Parlamento português eram todos maçons. Mentira. Com percurso maçónico conheço 2. Depois há um que estava inscrito. Tantos como membros de uma congregação eclesiástica fundada em 1928, que também houve 2 presidentes do Parlamento, a esmagadora maioria, nem de uma coisa, nem de outra. Não interessa. Mas o problema é eu ir à sala das sessões, olhar para cima e dizer assim, mas quem é que fez isto? Foi a Primeira República em 1920 para comemorar o centenário da Revolução de 1820. Por acaso estamos nos 2 séculos. E aí é que a porca torce o rabo, porque Manuel Fernandes Tomás, Borges Carneiro, Joaquim António de Aguiar, Mozinho da Silveira, Duque de Saldanha, José da Silva Carvalho, Passos Manuel, Almeida Garreto, Alexandre Herculano, José Estevão. Eu ainda há bocado estava a dizer, acabei de entrar no maior templo da maçonaria em Portugal, porque isto é tudo maçons ou grão-mestres. Senhores deputados, todo o Parlamento é uma homenagem e é o sítio mais sagrado da maçonaria portuguesa. A democracia portuguesa é a nossa casa, desde a origem. E vocês foram ocupados por um partido, num simulacro de Assembleia e num simulacro de Constituição, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa chama ditadura constitucional. Mas na mesma altura em que começou a dita Assembleia Nacional, o Grande Oriente Lusitano foi extinto, os bens foram roubados. Eu aqui quero homenagear o despacho da Junta de Salvação Nacional de 9 de maio de 1974, que restituiu o seu dono. Isto é, a maçonaria portuguesa foi extinta paralelamente à ocupação do tempo da democracia, que hoje chamamos Assembleia da República. E, portanto, entrar aqui é entrar na minha casa, é entrar e homenagear aquilo que eu considero a mais antiga Associação Democrática Portuguesa, Grande Oriente Lusitano, Grêmio Lusitano, que eu às vezes não percebo. Como é que alguns gestores da República Portuguesa não sabem que um dos fatores internos do nosso poder internacional é paralelo àquilo que pode representar a segunda mais antiga obediência maçónica do mundo. Na hierarquia, caiu-nos a sorte de ser a segunda entidade na hierarquia maçónica internacional. Nós somos um fator de poder do Estado português. Porquê? Desculpem dizer isto com alguma emoção.
porque há muitas maçonarias, mas há uma que sempre foi patriótica, sem retórica. Há uma que, quando fomos invadidos pelos franceses, criou um conselho dito conservador. Criou um batalhão académico que foi de armas contra os franceses, comandado por José Bonifácio de Andrade e Silva. Fomos nós, o Grêmio Lusitano, maçonaria portuguesa. Há uma que lutou contra o protetorado britânico que seguiu à invasão francesa, que morreu, que condenaram à morte o nosso grão-mestre, Gomes Freire de Andrade. Há uma que esteve ao longo dos séculos sempre a primar pelo patriótico e a primar pelo democrático. Foi a minha associação. Há uma que, em meados do século XIX, tinha 70% de membros e de sócios não portugueses, até eram espanhóis. Era o Grêmio Lusitano, que até iniciou José Martí, o patriarca da independência de Cuba, no Grêmio Lusitano. E há uma que continuava a ter na sua Constituição: o grão-mestre só pode ser português, a data sagrada do Grêmio, do Olu, como então se dizia, é o 1º de dezembro de 1974. Há uma que esteve em 1910, há uma que esteve em 1974. Respeitem-nos. A única coisa que custa é pedirem-nos respeito. É respeitarem um valor fundamental da democracia portuguesa, um valor paralelo ao próprio Parlamento. Já estou a ser exagerado, já não sei quantos minutos tenho. Se puder, portanto, ter mais 2 ou 3 minutos. Sim, muito bem. Portanto, não tive tempo de dizer outras coisas, mas deixei por escrito e o trabalho de casa fica aqui. Em primeiro lugar senhores deputados, nós estamos numa época pós-soberana, pós-legiferante. Vamos supor, eu, cidadão português, faço parte do Grande Oriente Lusitano e que me aborrece. Porque o maçom está sempre em dissidência permanente. E faço uma loja, por acaso ainda fiz há poucos anos uma. E vamos supor que eu, em vez de ir para o Grande Oriente Lusitano Unido, inscrevo-me diretamente no Grande Oriente de França, na Grande Loja de Inglaterra ou na maçonaria turca. Como é que se aplicam estes diplomas neste meu associativismo? Onde é que eu vou declarar? Segundo, mas quem é que diz que eu estou para aturar os partidos portugueses? Não aturo nenhum, não tenho partido. Mas tenho partido europeu. Senhores deputados, neste momento, a Constituição que Vossas Excelências fizeram abriu o direito positivo português à ordem europeia, abriu à ordem cosmopolítica e humanística, cosmopolis. Está na nossa Constituição. E eu, além de ser cidadão da República Portuguesa, sou cidadão europeu. E aquilo que Vossas Excelências legislarem está sujeito a um controle dos órgãos jurisdicionais europeus. Eu não estou a dizer isto de cor, porque houve um dia uma região italiana que tentou fazer uma legislação parecida com um dos projetos e o Tribunal Europeu, pumba, ofende o artigo 14 da Convenção dos Direitos do Homem. Mas a vida dos homens, cuidado, isto não são as listinhas da PIDE que se faz numa ficha. Cada um de nós homens, agora não vou entrar nessa teoria, mas tenho no papel, não é uma massa física separada, um grupo. Cada grupo é uma massa de atividades, bolhas, que não têm fronteiras, que confundem o cidadão da República Portuguesa com o cidadão europeu, como eu me reclamo. A vida hoje é diferente do tempo da outra senhora. E, portanto, esta coisa de pensar nunca a maçonaria se pode definir sem consultar qual é a Constituição do Grande Oriente Lusitano. O Grande Oriente Lusitano não é uma entidade de caráter organizativo nem associativo. As leis internas são claras. É uma ordem. É uma aliança de homens livres e de bons costumes, e isto não tem a ver com as fronteiras da República Portuguesa. Tem a ver com uma atividade
iniciática, tem a ver com o símbolo. Acho muito bem que os parlamentos façam o que entenderem. Acho muito bem que me promovam a membro honorário dos serviços secretos da República. Não está lá isso. Não está lá isso no dispositivo, mas está lá isso no sumário e está lá isso, sobretudo, na atrapalhada que foi a discussão pública em torno disso. Voltaram fantasmas e preconceitos quando não estavam no próprio dispositivo. Tenho aqui tantas páginas. Pedir-lhe então o favor de procurar. Vou concluir, Sr. Presidente, e vou concluir dizendo apenas isto, citando, fazendo uma citação. Fernando Pessoa, 1935, o último combate dele, quando o Santos Cabral e os reacionários portugueses, no fundo isto é um problema dos reacionários portugueses, que têm todo o direito, o seu mais justo dos prazeres, citação do Pessoa, é dizer asneiras. E ainda continua a dizer. Mas o Fernando Pessoa saiu-se com um lema que eu quero deixar como reflexão fundamental. Senhores deputados e senhoras deputadas, senhores deputadas e senhores deputados, o Estado está acima do cidadão. Ninguém tenha dúvidas. E Vossas Excelências têm essa responsabilidade. Mas é preciso ver a segunda parte. Mas o homem está acima do Estado. E estas matérias são matérias do transestadual, do transnacional. As matérias da maçonaria estão ao lado do Estado. Não estão acima do Estado, estão ao lado do Estado. E aqui é preciso ter muito cuidado para não cair no ridículo. Eu hoje fui ridículo. Fiz aqui uma declaração de amor à maçonaria. Sim, mais ridículo ainda é não escreverem cartas de amor a outras coisas quaisquer. E não metam aqui a religião, última ideia, porque com a religião está tudo bem. Pois está, temos uma concordata com os católicos e temos a lei de liberdade religiosa para as outras. E a maçonaria não é uma religião. Pois a maçonaria não tem a ver com os diplomas sobre a liberdade de religião, nem quer. Nem sequer pede à Constituição, como faz a Constituição Francesa, de a defender diretamente. Podia tê-lo feito, não o fez. Pôs-se tudo a nível da liberdade de consciência. E põe-se tudo, e nisso agradeço, os reacionários portugueses, ao darem importância à maçonaria, deram-nos uma grande ajuda, porque estávamos como uma vela adormecida e de repente acordámos todos, às vezes com algum exagero. E nisso agradeço, sobretudo o prefácio do PAN, não vejo que não está aqui. Necessário mesmo concluir, Sr. Professor. E, portanto, agradeço que isto voltasse ao debate público para acertarmos agulhas e, sobretudo, para Pessoa. O homem está acima do Estado. E a maçonaria está ao lado do Estado e não tem concordata. Estamos a discutir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também. Naturalmente, darei a palavra por precedência, se a pedirem, aos senhores deputados que são subscritores de iniciativa normativa e depois pela ordem subsequente. Sr. Deputado André Coelho Lima já pediu a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor José Adelino Maltês, ensinou-me o meu pai que quem diz o que quer ouve o que não quer. E aquilo que lhe vou dizer, Sr. Professor, é que tenho enorme consideração intelectual e política por si e pelas suas opiniões, mas lhe não admito que o Sr. Professor tenha vindo aqui dizer que isto é um problema dos reacionários portugueses. Porque o partido que aqui represento subscreve, foi exatamente isto que está aqui citado. O partido que aqui represento subscreve uma proposta de alteração ao projeto de lei do PAN, que sabe muito bem qual é a intenção dessa mesma alteração. E dito, eu gostava de poder ter, se pudesse ter, tranquilidade para poder expor, se fosse possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dito isto, dizer-lhe assim, o senhor Professor começou por dizer que houve pouco cuidado na análise da matéria. Eu queria-lhe, com todo o respeito, devolver o mimo
dizendo-lhe que se o senhor professor tivesse tido maior cuidado na análise da matéria, não teria dito, como aqui disse, que o senhor professor, como cidadão português, terá a honra de constar, de fazer as declarações que têm que fazer os serviços secretos portugueses. Sabe porquê? Porque não tem que constar, a não ser que o senhor professor eventualmente queira, e tem todo o direito disso, e aliás, até devo dizer que o país tem honra nisso, exercer funções públicas. Porque estes objetivos legislativos, ou estas injunções legiferantes, como lhe chamou, não têm como objetivo a devassidão da vida dos cidadãos. Têm como objetivo apenas a prestação de informações que não são mais do que uma declaração de interesses para aqueles cidadãos que queiram exercer cargos políticos ou altos cargos públicos. E mais nenhum cidadão. Nós não queremos saber quem faz parte da maçonaria, da Opus Dei ou de quaisquer outras entidades, que, aliás, o PSD teve o cuidado de não discriminar, devo dizer-lhe, porque estou incomodado com aquilo que eu vi, candidamente e passivamente. Porque aquilo que o PSD faz na sua proposta é muito simples. Primeiro, como associações discretas ou mesmo secretas pressupõem juízos de valor e são conceitos indeterminados, nós não sabemos o que é que são associações discretas, como está na proposta do PAN. Afastamo-nos disso. E, portanto, segundo, não queríamos discriminar, discriminação que, a nossa opinião, é intolerável. Organizações como a maçonaria, o senhor professor aqui declarou-se pertencer ao Grêmio Lusitano e que foi, portanto, chamado pelo Partido Socialista, não percebemos que a maçonaria, a Opus Dei, tenha uma perigosidade diferente de qualquer outra associação que exista no nosso país. É assim. E, portanto, a partir deste momento, aquilo que defendemos é quem pertence, quem seja titular de cargos políticos ou altos cargos públicos deve manifestar que pertence a associações, a quaisquer organizações. Isso é um pressuposto do exercício de funções públicas, que, aliás, eu dificilmente poderia ter melhores argumentos que aquele que o Sr. Professor aqui nos deu e que eu lhe quero agradecer. O Sr. Professor diz, vou citar mais uma vez, nós somos um fator de poder do Estado português. Eu que não sou da maçonaria, nem sou da Opus Dei, fico satisfeito e fico grato por manifestar, assim, de forma clara, que a maçonaria é um fator, estou a citar, respeitem-nos como valor fundamental para a democracia portuguesa. Pois é exatamente isso. Portanto, primeiro esclarecimento, Sr. Professor, o que aqui se está a discutir nestas injunções legiferantes são obrigações declaratórias ou declarativas para quem ocupe cargos políticos ou altos cargos públicos nos termos da lei. Não são de voyeurismo associativo. Não queremos ter nada a ver com isso. Por isso não é uma norma reacionária, é um diploma que está a ser discutido de forma elevada. E devo dizer-lhe mais. O Sr. Professor fez citações de Fernando Pessoa. Eu cito-lhe António Arnaud. Os maçons devem, tendencialmente, arcar com a responsabilidade cívica da sua condição, com o intuito de se evitarem suspeitas sobre a maçonaria. O maçom devia afirmar-se voluntariamente como tal. E dizer-lhe o seguinte, eu tenho, desconhecendo, o maior respeito por aquele que terá sido, conheço umas passagens, não conheço outras, o papel da maçonaria na história de Portugal. Já disse publicamente várias vezes que há de ter sido, com certeza, espero eu, positivo, construtivo e no sentido da melhoria dos diplomas que estejam a ser discutidos. Voltando a António Arnaud, que o próprio reconhece de forma, enfim, tranquila, e que aliás eu elogio, disse que debateu, antes de subir a plenário, debateu no Grande Oriente Lusitano a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Se eu considero que esse debate é negativo para a democracia portuguesa de todo, eu não considero, nós não consideramos que ele seja negativo. A única coisa que consideramos é que ele deve ser conhecido. Nem sequer escrutinado, porque não tem a República que se imiscuir na vida das associações, que são privadas pela sua natureza. Mas tem que, naturalmente, saber aquilo que, de forma absolutamente tranquila, o senhor ex-grão-mestre do Grande Oriente Lusitano manifestou publicamente. E isto é, eu tenho muita dificuldade em perceber
Sinceramente, o senhor, aliás, eu devia ter começado por me considerar o provinciano vigilante, que o senhor, como o senhor professor classificou no seu artigo do Expresso, mas diz que, infelizmente, uma ação, quando se assume, está sempre amarrada a uma situação de inferioridade dialética. Senhor professor, eu não sei isso por não ser maçom, mas uma coisa lhe quero dizer, pois é exatamente isso que nós queremos alterar. Eu, que não tenho nada a ver com a maçonaria e desconheço, atirando aquilo que dela sei, enfim, com muita ignorância, com certeza, não vejo nada de negativo ou que requeira ou suscite ou enfim, justifique que não seja conhecido. Acho, aliás, o contrário. Eu ficaria feliz, e quero lhe dizer que já tive ocasião de transmitir isto a uma pessoa que teve o cuidado de vir falar comigo da Opus Dei. Ficaria feliz que fossem estas organizações, que são, na opinião do PSD, visadas diretamente na exposição de motivos do diploma do PAN, e mal, aliás já o expliquei, que fossem as próprias a usar esta iniciativa legislativa como sendo precisamente esta desmistificação de algo que às tantas é mistificado, muito para lá daquilo que justifica a sua mistificação. Eu tenho dificuldade, não pertencendo, em perceber este complexo persecutório que até parece quase de inferioridade, quando deveria ser de superioridade. Como, aliás, o senhor professor aqui nos transmitiu, enfim, com inconfessado orgulho. Transmitiu-nos o orgulho que tem em pertencer a uma organização que é importante para a história de Portugal, e nós achamos que não há nenhuma... Nós, enfim, falo obviamente pela força política que represento, que não há nenhuma razão para não ter esse orgulho. E precisamente por isso é que não há nenhuma razão para que isso não seja conhecido na declaração de interesses que aqui se faz. E por isso... Termino, muito obrigado, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Diz o senhor professor que as matérias da maçonaria estão ao lado do Estado. Eu tenho aqui muitas citações que poderia utilizar. Aquilo que quero dizer e diz-me que não está para aturar os partidos portugueses. Eu, quando tenho que ir a menos de 120 na autoestrada, tenho que aturar os partidos portugueses. Sabe porquê, Sr. professor? Porque atura a democracia. Os partidos portugueses na democracia representativa são os que determinam as leis que nós cumprimos. E nós temos que as cumprir. Infelizmente, umas concordamos, com outras discordamos. Mas temos que as cumprir. Agora, disse também que todo o Parlamento é o sítio mais sagrado da maçonaria portuguesa. Disse, inclusive, o que aliás agradeço, que é a sua casa. De certeza todos se revêem nisto, mas ela é a casa dos portugueses. Ela não é só a casa... Não é um sítio sagrado da maçonaria, ela é um sítio sagrado da democracia, que, na minha opinião, permite-me se ofendo, é superior ao valor da própria maçonaria. Termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. O Sr. Professor começou por citar questões de natureza jurídica. Eu podia, já não tenho tempo, citar vários insignes juristas e constitucionalistas que discordam da opinião que aqui nos transmitiu. Mas vou dizer só que alegar assim, só, a sentença, o acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, dizer que aquilo que era pedido, e que ainda bem que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos definiu como definiu, era uma declaração de não pertença a uma loja maçónica, ou seja, era exigido uma declaração de não pertença para aceder a cargos públicos. Isto sim é persecutório e isto sim, connosco, e espero eu que nunca na democracia portuguesa, seja exigido em momento algum. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela mesma consideração de prioridade há bocadinho, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que nos está a acompanhar em videoconferência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? Sim, Sr. Deputado. Muito obrigado. Então eu começava por, antes de mais, de agradecer ao Sr. Professor Adelino Maltês ter vindo, a sua presença na Comissão de Transparência, a ter vindo ao Parlamento. Não conseguirei agradecer-lhe em latim, numa língua morta, que tanto domina, como aliás outras matérias, mas, bom, fica-se com o meu agradecimento em português. Depois, congratular também por ser alguém que nessa sala se assume como maçom, o que de facto é bastante importante e relevante para nós, alguém que direta ou indiretamente participa no processo legislativo, poder no fundo assumir aqueles que serão eventuais conflitos de interesse.
Depois dizer também que o Partido Socialista disse aqui, que o chamou aqui supostamente pelo seu reconhecido mérito académico, mas a verdade é que está aqui como um eminente maçom. Nós não temos nada contra, pelo contrário, e por nós, embora talvez fosse um bocadinho difícil de arranjar tempo para isso, o Partido Socialista até poderia ouvir aqui todos os seus deputados maçons, mas achamos que deveria haver clareza quanto às intenções do Partido Socialista neste processo legislativo e sobre que interesses o Partido Socialista tem estado verdadeiramente a querer defender. Pois o Sr. Professor Doutor, eu estou espantado, não estava à espera, mas bom, é dono da sua palavra e do seu espaço, veio aqui ao Parlamento falar de histórias, não de história, de histórias, em vez de falar do processo legislativo em curso. Aliás, veio aqui ser ridículo, nas suas próprias palavras. E esta é a primeira convergência em que convires consigo, em que de facto o senhor foi ridículo na intervenção que fez. E que veio tentar fazer uma discussão do século XIX, quando nós já estamos no século XXI. Veio aqui armar-se em professor, nas suas palavras, foi o que o senhor disse, que veio aqui armar-se em professor, que também não posso deixar de concordar. Mas a realidade é que para quem sabe, ou para quem se arma tanto que sabe de direito, o senhor professor não sabe que o projeto-lei tem que conter regimentalmente uma exposição de motivos. E, portanto, dizer-lhe, senhor professor, eu sou eleito à Assembleia da República desde setembro de 2015. E eu nunca utilizei uma expressão que é muito utilizada por quase todos os parlamentares, desde há muito tempo, porque sempre achei que não devia banalizar esta palavra, esta expressão. E pela primeira vez, desde que sou deputado à Assembleia da República, vou utilizá-la. A sua prestação aqui hoje foi uma vergonha. E, portanto, alguém que é tão supostamente erudito e que veio participar... Em todo o caso, nós temos um dever de urbanidade em relação às pessoas que convidamos. Posso continuar, Sr. Presidente? Sim, Sr. Deputado, já fiz o reparo que tinha a fazer. Depois o Sr. Presidente, se quiser fazer os reparos que quiser fazer, fá-los-á, como sempre entendo fazer, e o Sr. Professor Doutor poderá responder-me e terá a oportunidade de me responder, de preferência sem ser em latim. E, portanto, o Sr. Professor, que é supostamente tão erudito, vem ao Parlamento participar num processo legislativo e diz que não está para aturar partidos políticos. E a primeira pergunta que lhe faço é se lá na vossa organização, se lá na sua loja, não o ensinaram a si a ser também educado e a ser nobre nas posições que toma. E, portanto, continuando dizendo que também estou completamente de acordo consigo, e esse é que é o problema, quando o senhor professor doutor vem aqui dizer que a maçonaria somos um fator de poder do Estado português e que o Parlamento é o local mais sagrado da maçonaria portuguesa. Esse é que é o problema, de facto. Aliás, esse pode não ser o problema. O problema é sê-lo, estamos se calhar de acordo, mas é ninguém saber quem são. E é um dever, de facto, no nosso entender, que quem pertence a estas organizações e quem não estiver em condições de poder revelar este tipo de interesses, não tem condições para o exercício de cargos públicos. E, portanto, isso para nós é muito claro. E, portanto, em nosso entender, as propostas aqui em discussão asseguram o pleno respeito pela Constituição, já que não se pretende alterar o funcionamento destas organizações ou proibir a participação de políticos nas mesmas, apenas queremos assegurar a criação de um incentivo adicional à transparência que, como afirmou de forma lapidar o professor Dr. Jorge Miranda, um dos pais da nossa Constituição, a proposta do PAN é constitucional e limita-se a consagrar uma exigência de ética republicana que concretiza um princípio geral de transparência que deve dominar a vida política. Além disso, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos admitiu restrições à liberdade de associação relativamente a associações que estabeleçam com os seus associados um vínculo rígido e incompreensível de solidariedade, como a maçonaria, desde que tais restrições
fossem feitas com base em fundamentos objetivos e razoáveis, como é o caso das propostas em análise. Para terminar, Sr. Professor Adelino Maltês, este dever adicional de transparência que se quer introduzir já está previsto desde 2014, relativo aos candidatos a membros do Conselho de Fiscalização no âmbito do Sistema de Informações da República Portuguesa, e se um deputado, um titular de cargo político ou titular de alto cargo público ocupar um cargo dirigente da maçonaria, por exemplo, de grão-mestre, terá de o declarar no seu registro de interesses. Isto nunca, repito, nunca foi considerado em algum momento inconstitucional. E por isso, Sr. Professor, e cumprindo o âmbito daquilo, da chamada do Partido Socialista, o que eu gostaria de lhe perguntar é se acha que estas normas, a do PAN ou a do PSD, que já estão em vigor no nosso ordenamento jurídico, são para si inconstitucionais. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Vamos seguir a ordem das intervenções dos senhores deputados e dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Sr. Presidente, gostaríamos de agradecer a contribuição dada pelo professor Maltês para este debate e gostaria de chamar a atenção para que este contexto permite um debate feito segundo as boas regras e não segundo as más. Ou seja, não estamos em 1929, ninguém entrou pelo Palácio Maçónico dentro para o fazer ocupar pela Legião Portuguesa. O deputado Coelho Lima não é o deputado Cabral. O deputado André Silva, embora às vezes pareça, também não é o deputado Cabral. Portanto, este debate pode-se fazer e far-se-á em democracia e segundo as boas regras da democracia. O nosso ponto de vista sobre esta matéria é claro e enunciámo-lo desde o princípio. Ninguém pode ser discriminado em função das suas convicções e ninguém pode ser sinalizado, porque isso abre caminho à discriminação e logo às tais discriminações em função de convicções e de consciência. O argumento, aliás, que agora acabou de ser usado, que é uma espécie de gazua ou pé de cabra, que é quem não declara as suas convicções não é filho de boa mãe, foi usado agora pelo deputado André Silva. É a forma mais antidemocrática de colocar a questão, mas também aquela que está subjacente ao projeto do PAN, que é o lançamento de uma suspeição geral sobre quem não se autossinalize e, ainda por cima, autossinalize num universo cuja tendência é para a expansão. Hoje, os titulares que estão referidos na lei que referi, que todos sabemos e que todos conhecemos, amanhã, por que não os elementos que prestam serviço nas forças de segurança? Por que não os elementos que prestam serviço na diplomacia? Por que não os elementos que prestam serviço nas forças armadas? A todas essas pessoas de altos corpos do Estado se pode aplicar o pé de cabra, dizendo que quem não se declara não é filho de boa gente, até pode ser filho de má gente, portanto precisamos de saber. Mas precisamos de saber o quê? Que as pessoas têm convicções? E depois de sabermos que têm convicções, o que é que fazemos? Em democracia a resposta é claríssima. Em ditadura a resposta também era clara, mas era sinistra. Saneamos, excluímos, perseguimos, torturamos, etc. Em democracia a resposta não é essa. Mas pode ser uma que não tem um menor labéu discriminatório e que não cria menos suspeições de caráter social. Significa isso que o legislador deve medir muito bem a forma como exerce a sua competência de restrição de direitos e não pode ferir o núcleo essencial desses direitos, designadamente no que diz respeito à liberdade de consciência. Portanto, aquilo que nós faremos, o projeto do PSD leva ao absurdo aquilo que já era grave, querendo saber o cardápio associativo de cada cidadão, incluído naquele universo. Sendo certo que esse cardápio associativo pode ser ou muito grande ou muito pequeno, mas, enfim, um cardápio associativo
com uma utilidade que não ficou evidenciada até esta hora, este minuto e este segundo. Parece-nos antes uma tentativa de diluir a mancha de veneno, colocando-lhe um bocado de soro fisiológico à volta. Mas isso só torna a lei numa coisa ainda mais confusa e mal disfarçada, porque a água não se mistura com o azeite e, portanto, a gente identifica bem o azeite ao fim da mistura e, portanto, não encontraram aí a alquimia perfeita para conseguir uma lei disfarçada. A nossa posição em relação a essa lei é, por nós não haverá lei absolutamente nenhuma com esta natureza, faremos tudo o que for possível para que ela não exista, votaremos contra. O PCP teve a ocasião de propor e foi aceito que fosse feito um estudo de direito comparado sobre o que outros países adotam nesta matéria. A DILP produziu um pequeno bosquejo de direito comparado, bastante útil na medida em que não revela que haja por aí, por outras latitudes e longitudes, gente com ideias semelhantes à do PAN e com ideias semelhantes à do PSD. E, portanto, ainda que isso não pudesse ser usado como argumento definitivo, a não ser para quem tenha como ideias suas as ideias dos outros, este bosquejo de direito comparado é útil na medida em que confirma aquilo que já era a intuição de todos. Ou seja, há uma grande solidão dos proponentes e acho que não os devemos acompanhar, deixá-los na sua solidão e lançando o seu bosque de suspeições, como entenderem, mas não juntando muito clamor a esse clamor que é cada vez mais incompreensível. E, portanto, julgo que esta iniciativa se extinguirá como aquelas fogueiras sem lenha e que o futuro das associações, ordens e outras entidades depende delas próprias e não precisam certamente nada de serem animadas, excitadas, revivificadas pelos deputados do PSD ou do PAN. Hão de ter energia nelas próprias para fazerem esse trabalho, ou se não tiverem, sofrerem as consequências na sua vitalidade. É esta a nossa posição, Sr. Presidente, Sr. Professor Adelino Maltês, e assim nos comportaremos neste processo. Muito bem. Agora, pela ordem das intervenções e face às inscrições ou às presenças, não registro pedido de palavra por parte do Bloco de Esquerda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Não há registro. Muito bem. Pedido de palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Adelino Maltês, dizer-lhe que é com gosto que o revejo. Não vou procurar que nos digladiemos em função das opiniões e da perspectiva que temos relativamente a esta matéria em causa, nem vou procurar fazer com o Sr. Professor o debate político que tem que fazer com os outros deputados dos outros grupos parlamentares nesta discussão destas iniciativas legislativas, mas queria procurar retirar desta audição algum efeito útil acrescido em relação àqueles elementos de que já dispomos e àqueles que ficámos a dispor relativamente às referências que adiantou na sua primeira intervenção, e não vou fazer qualquer tipo de enquadramento, nem quero adiantar relativamente a isso mais nada. Os proponentes das iniciativas já tiveram oportunidade de dizer ao que vêm e quais são os objetivos das suas iniciativas. Nós temos suscitado nesta discussão algumas preocupações relativamente a objetivos que podemos partilhar e a soluções concretas que não conseguimos acompanhar. Preocupações que partilhamos preocupações que têm sido adiantadas pelos proponentes e não só, relativamente à necessidade de transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos. Partilhamos preocupações relativamente à possibilidade de criar mecanismos que avancem no sentido de assegurar maior transparência em relação às decisões que os titulares de cargos políticos e os altos cargos públicos assumem.
Partilhamos preocupações relativamente à delimitação daquilo que é o combate ao crime, que naturalmente cabe noutra esfera e cabe noutro âmbito de discussão que não este que estamos a tratar, e esse é um elemento que eu acho que é importante que seja é um elemento que seja importante que seja considerado devidamente, porque se estivermos a falar de práticas de crimes e de atos ilícitos de natureza criminal, como seja o tráfico de influências, e outros crimes que tais, eu julgo que estamos noutro âmbito, não é disso que estamos aqui a tratar, estaremos a tratar de outra coisa, independentemente da discussão que também nesse âmbito se deva fazer relativamente à presunção de ilicitude que deva estar subjacente à abordagem de algum tipo de prática ou atuação de quem quer que seja, porque eu acho que se isso não deve ser assim em qualquer circunstância, muito menos deve ser do ponto de vista criminal. Nós não podemos presumir que haja prática de crimes em função de determinadas circunstâncias. Agora, havendo necessidade de combater práticas criminais como essas, é de facto de outra matéria que estamos a tratar, não é dessa que estamos aqui a tratar hoje a propósito destas iniciativas. Porque aquilo que estamos a tratar é de propostas que o PAN e o PSD apresentaram, tanto quanto nos é possível perceber, com a pretensão de reforçar os mecanismos de transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos e de acrescentar alguma clareza relativamente ao contexto individual de cada um dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos relativamente às decisões que depois cada um terá que tomar. Na nossa perspectiva, há alguma ingenuidade na pretensão de que é por via de uma obrigação declarativa que se consegue pôr fim ao segredo da pertença a associações secretas ou discretas que possam enquadrar algum tipo de perversão nos critérios com que são tomadas as decisões por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Porque, naturalmente, das duas, uma, ou as associações são discretas ou secretas, e, portanto, naturalmente, ninguém se confessará, porque essa descrição e esse secretismo cobrirá a violação da obrigação declarativa, ou, cumprindo-se a obrigação declarativa, afinal de contas não havia propriamente grande descrição ou secretismo na associação em causa. Mas, independentemente da ingenuidade de quem propõe ou da forma como se propõe aquilo que se propõe, eu retiro aqui um elemento da sua exposição inicial, que não sei se o descansará ou não, também não tenho isso como objetivo, mas de qualquer forma sempre direi que se nem o Código Penal de 1852 nem a Lei José Cabral alcançaram o objetivo, nem conduziram à extinção da maçonaria, eu diria que muito menos as propostas apresentadas podem alcançar tal objetivo e, portanto, não sei se isso efetivamente deve ser considerado como relevante ou não nessa discussão, mas acho que é um elemento que devíamos ter em consideração, porque não estamos a tratar de nada daquilo que tem que ver com... Não estamos a tratar de matéria sequer próxima das disposições legais que referiu relativamente à história, aos elementos histórico-jurídicos que suscitou na sua intervenção. Mas queria colocar-lhe uma pergunta muito concreta, não sei se será a resposta simples ou não, mas que ainda assim gostava de colocar-lhe. Não vou fazer aqui nenhum aproveitamento da invocação que fez dos mártires da pátria para a relevância futura que a discussão possa ter, porque julgo que também já não é esse o enquadramento o enquadramento histórico em que estamos, mas gostava de colocar-lhe a questão em concreto. Que problemas práticos é que a maçonaria teria ou terá de enfrentar caso estas propostas sejam aprovadas? Que concepções, que crenças, que regras, que práticas, que atividade é que pode ficar em causa com a aprovação destas propostas? Muito concretamente, gostava que nos pudesse dar alguma resposta sobre isto, porque julgo que isso é útil. Os elementos gerais da consideração da liberdade de reunião e manifestação e de associação, nós temos. A prática política obriga a isso mesmo, obriga a alguma necessidade de aprendizagem, diria eu, quase prévia, relativamente a essas matérias, sobretudo com o enquadramento constitucional que elas hoje têm, e portanto já não é no plano da apreciação geral e abstrata que esta discussão pode ter algum desenvolvimento, mas em concreto gostava que nos pudesse dar algum elemento concreto sobre isso, porque talvez seja nesse domínio em que, sobretudo do ponto de vista dos elementos que temos à nossa disposição para a reflexão política sobre estas matérias, talvez esse seja um elemento relevante que possa permitir colocar as coisas no seu devido lugar. E por isso queria
colocar, é apenas esta a questão que tinha para colocar, agradecendo desde já a colaboração que teve com o depoimento que fez nesta audiência. Obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido. Cumprimento naturalmente o Sr. Professor Dr. José Adelino Maltês e agradeço o contributo que deu. Não vou pronunciar-me sobre outras matérias que resolveu aqui, está no seu direito pessoal, estamos a ouvi-lo, de dizer o que achou que devia dizer neste momento. Queria fazer uma pergunta muito concreta. O CDS tem-se preocupado neste processo legislativo com a questão, não sendo autor de iniciativa, com a questão da eficácia que poderão ter ou não este projeto e eventuais alterações que estão a ser consideradas. E, portanto, a pergunta muito concreta que quero fazer é, relativamente ao projeto inicial do PAN e à proposta de alteração do PSD, se o Sr. Professor considera que qualquer cidadão português eleito deputado ou titular de outro cargo político que venha a obrigar a este tipo de declaração, se pertencer a alguma maçonaria, se for maçom, não sei como é que é a definição correta, peço-lhe desculpa por isso, saberá melhor, mas, portanto, se estiver integrado em alguma organização maçónica, terá obrigatoriamente que o declarar, ou se poderá pertencer a essas organizações e, nos termos do projeto do PAN ou da alteração do PSD, ainda assim não estar obrigado a declará-lo, porque isso não decorre da letra dos mesmos instrumentos legislativos. Muito obrigado. Muito obrigado também. Chegamos ao final da ronda das questões e reflexões feitas pelos senhores deputados. Convém lembrar que nós não estamos propriamente numa sessão de debate, estamos numa sessão de audição e, portanto, agora darei a palavra ao nosso convidado para a intervenção final que entenda fazer e, no final da sua intervenção, os trabalhos desta audição ficarão encerrados. Tem a palavra o Sr. Professor Adelino Maltês. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, infelizmente, não sou deputado, mas já fui deste Parlamento, até de um partido a que eu já pertenci. Por acaso só me disse que eu era deputado depois de o ter sido, mas tive cá uns tempitos, formalmente ainda tenho encaixilhado o parque de estacionamento do Parlamento. Tenho muito gosto. E eu repito o que disse, eu agora não estou para aturar esse partido, não estou para aturar nenhum partido português e faço parte de um partido europeu. Pronto, fidelidade a um partido europeu, Sr. Deputado. Tenho o direito de o fazer, ou não sabia que isso podia fazer? Pode. Segunda coisa, eu não vou entrar na retórica dos seus deputados, eu gosto dela, é interessantíssima, e aprendi com o Manuel Brito Camacho uma coisa muito importante: quando eu tenho argumento fraco, voz baixa; quando eu tenho voz muito alta; quando eu tenho argumento fraco, voz muito alta. E, portanto, não me irrito com a retórica. Sim, fiz uma provocação, mas eu cito concretamente Fernando Pessoa. É a minha intenção estorvar os reacionários portugueses em um dos seus maiores e mais justos prazeres, o dizer asneiras. Quem quiser enfiar a carapuça, enfim, sair dos termos do doutoral, blá, 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 blá. Mas posso entrar nos temas do doutoral. Um jogo de adivinhas, por favor. Quem é que disse? Na lei, são considerados secretas aquelas cujos sócios se imponham por qualquer forma a obrigação de ocultar à autoridade pública, total ou parcialmente, as manifestações da sua atividade social. Quem disse? Não digo. Qualquer associação cujos membros se impuserem com juramento ou sem ele a obrigação de ocultar à autoridade pública o objeto de suas reuniões ou de sua organização interior. Quem disse? Quem disse? Aquelas organizações ou associações que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidade ou que, pelo seu secretismo, não assegurem a plena transparência sobre a participação dos seus associados. Quem disse?
não pode ser autorizada qualquer associação cujos membros se impuserem com juramento ou sem ele a obrigação de ocultar à autoridade pública o objeto das suas reuniões ou a sua organização interior. Ora bem, por isso é que é preciso estudar o século XIX e fazer uma história comparatística para não dizermos as asneiras que se podem dizer, que se ouvem no jornal. Aliás, aquele senhor deputado que me considerou uma vergonha, eu farto-me de rir, porque um dos livros que invoca é de um jornalista sensacionalista, num órgão sensacionalista, cujas notas de pé de página eram tão científicas como esta. José Adelino Maltês foi a um almoço em tal dia, José foi a uma sessão em tal dia. Eu fico estarrecido com esta capacidade de inspiração, quer dizer, sobre esta matéria. A única coisa que eu pedia era respeito. Primeiro, ir ver o que é que a maçonaria Grande Oriente Lusitano diz de si mesmo. Uma ordem, que é isto de ordem? Universal, filosófica e progressiva, fundada na tradição iniciática, obedecendo aos princípios da fraternidade e da tolerância e constituindo uma aliança de homens livres e de bons costumes. Os gajos são doidos, os da maçonaria. Mas será que isto não há em nenhum país do mundo? Será que isto não há em nenhuma democracia do mundo? Pois é nas democracias que resistiram e que nos inspiraram que isto há e é tão natural como o ar que se respira. Resposta a uma manha. Um governo de esquerda, agora volto-me aqui para a direita, camarada aqui do Sr. Presidente, o Blair, decidiu um dia extirpar os maçons dos órgãos de segurança. Fez uma disposição nesse sentido, tinham que declarar, e a resposta foi muito simples. Os maçons polícias não declararam. Porquê? Porque os maçons polícias consideram que não prestam juramento de fidelidade. O que é que aconteceu ao governo de esquerda? Passou pela vergonha de ter que fazer outra disposição a dizer que fica revogada a anterior. Por isso, se eu fosse manhoso e deputado, dirias, não deem importância à coisa. Isto está, vejam, o senhor deputado não gosta de coisas do século XIX. Mas o Silva Ferrão tem 20 páginas sobre isto, maravilhosas. Não dê importância. Sabem como é que se faz? Olha, em Roma, os gajos andavam lá no mistério de Eleusis. Posso dizer os gajos, não posso. Eu tenho direito a usar a retórica do homem comum. Andavam no mistério de Eleusis, em tal parte, não sei o quê, na Idade Média eram os beneditinos. Ai, caramba, eu estou no convento ou no mosteiro de São Bento da Saúde e até tem patos perdidos. E eles até fomentavam que os ministros, que os não sei quê, participassem nisso para evitar problemas. Os maçons portugueses não vão obedecer a esta coisa, porque não prestam juramento de fidelidade, porque a lei está mal feita, porque está com a mania com a obediência, somos obedientes. Não consultem os documentos, está em dicionários, está em historiadores, como Oliveira Marques. A obediência é uma federação de mais que 3 lojas que tem a obediência e a organização comum. Mas, por exemplo, a minha estrutura, o Grande Oriente Lusitano, as lojas, não obedecem ao grão-mestre, não sei se sabem, somos os primeiros a não obedecer ao grão-mestre. Sim, é verdade, aquilo não é o Papa. Segundo, as lojas são soberanas e só de vez em quando é que se reúnem em dieta. Os maçons, nomeadamente o Grande Oriente Lusitano, têm um defeito terrível, são dissidentes perpétuos, estão sempre em desobediência. Eu próprio, eu não sabia como é que havia de declarar a que loja é que pertencia, porque eu à segunda-feira tenho sessão na Simões Coimbra, que obedece a um rito que é de 1804, não é o rito dominante, é o rito moderno. À quarta, vou para uma potência soberana, nem posso dizer o nome, porque senão ficam todos aflitos, do Rosa Cruz, que é dos altos graus, que com o Grande Oriente Lusitano só tem um tratado. E este grão-mestre até decidiu anulá-lo por decreto e depois nós fomos para o tribunal e anulámos o decreto do grão-mestre. Ora bem, toda a Federação Maçónica, senhores deputados, é uma série de bolhas. E depois tem que aturar os da Grande Loja. Porque é que se chama Grande Loja em vez de... Porque aquilo é só uma loja, não é uma federação de lojas. E depois mais os do Memphis Misraim.
Ora bem, isto é uma série de bolhas que a certa altura não se detectam. Mesmo que me obrigasse a declarar qual era a minha maçonaria, está a ver, eu tinha que ser do Rosa Cruz, do Grande Oriente Lusitano, e depois já ninguém sabia o que era isto, e eu digo, um é de 1804, que são os Rosa Cruz, os do Gomes Freire, e outro é de 1802, que é o Grande Oriente Lusitano. Por enquanto, porque amanhã podemos estar a fundar outra loja e eu da próxima vou pedir, vamos filiar-nos diretamente nos turcos. Porquê? Porque a maioria dos maçons espanhóis, desculpem que vos informe disto, não são de lojas espanholas. São finos, vão logo para os franceses e para a grande loja de Inglaterra. Os portugueses é que têm esta mania do patriotismo e da territorialidade. Mas a própria pertença à maçonaria pode ser uma série de bolhas. E todos os dias eu mudo de opinião. Já fui de um partido, agora não sou, vou votar no que me apetece, ainda bem, se calhar vou fundar um partido, já tentei fundar 2 e não deu muito resultado. Isto é a liberdade. E os parlamentos têm que perceber que a sociedade é coisa dos indivíduos. Não são os indivíduos que são coisa da sociedade. Eu percebo o desleixo de às vezes não querermos ver este tempo de resistência e de liberdade. E percebo que não entendam que o maçom nasceu para não dizer 2 coisas. Não confessar ao príncipe nem ao bispo que eram maçons. Muito menos dar de ouvida, porque eu não digo quem são os meus irmãos, porque há um problema sagrado. Porque senão eu punha-me aqui, o que é que o senhor sabe de maçons deputados? Já sei mais que se calhar vocês sabem. E quantos maçons do GOL há neste momento candidatos a autarquias principais? Não digo, mas sei. E quantos maçons há da grande loja? Não digo, mas sei. Muitas vezes os deputados funcionam por palpite sem saberem. E o Emílio Guerreiro era maçom ou não era? Por acaso era. E o Nuno Rodrigues Santos era maçom? Não era. Qual é o partido mais maçom da democracia portuguesa com maçons em alto posto? É o PSD, não é o PS. Ora bem, isto é uma... Estou a dizer alguma mentira sobre o Emílio Guerreiro ou não Rodrigues Santos? Não. Eu estou a dizer, cada um é o que é. Eu tenho um irmão na minha loja que agora é candidato. Eu tenho um irmão, senhor deputado, também sei usar retórica. Tenho um irmão na minha lógica que é... Tenho um irmão na minha lógica que vai ser candidato a uma autarquia, cabeça de distrito de um partido, que é do PSD, e quando me disseram, olha, fulano tal, olha, nunca tinha reparado que tu eras do PSD, porque nós, de facto, em loja, não fazemos conversa para... Eu tenho gajos de Aluar, gajos não sei o quê, trocamos-nos todos, e não sabemos, porque não queremos saber a história individual de cada um. O que queremos é cadeia de união, blá, 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 essa coisa do iniciado. Essa teoria da conspiração é uma teoria que, infelizmente, surgiu neste debate. Eu tenho um senhor Conselheiro de Estado que foi falar numa conspiração do não sei quê, mas ele já disse que disse à polícia e comentou. Muito bem, era o dever dele como advogado. Mas e a polícia pode entrar no Grêmio Lusitano para efeitos disso? Não pode, deve perder o medo, e se tem uma suspeita efetiva, não há extraterritorialidade nenhuma. Nenhuma. Os maçons e a sua organização não servem de cobertura para atos criminosos. E se soubermos, isso deve ir até ao fundo. Vai até onde o magistrado quiser. E deve, quando tiver essa suspeita, aquilo não é nenhuma embaixada de um país estrangeiro. É só uma embaixada do transcendente. E essa só a anunciatura é que tem o estatuto. Nós somos cidadãos, por acaso não somos todos portugueses, mas isto é muito complicado. Então, e os britânicos que vão para o Algarve, será que têm lojas onde se reúnem? Ah, pois têm. E os franceses que vêm para Cascais têm lojas? Ah, pois têm. Isto é um sarilho de controlo, porque isto já não dá a fazer a fichinha. O PSD não fez nenhum diploma antimaçónico, senhor deputado. Não, eu até disse, quero levar a mim ao controle que estão sujeitos alguns elementos do serviço secreto. Até é uma honra, senhor deputado. Mas é ineficaz, totalmente ineficaz. O PAN, não digo que é uma vergonha, isso é o que o deputado do PAN diz de mim,
E eu só digo quod non est inactis, non est in mundo, porque estas citações em latim, sabe, eu fui professor de História de Direito, não há um problema, mas isso eu ouço todos os dias nos tribunais norte-americanos, nos tribunais anglo-saxónicos. O mais normal da conversa, até em séries de televisão, é falar latim. Se aqui não se sabe falar latim, pena, revela um recuo face a quê? Face à terminologia habitual do direito anglo-americano que é dominante. Portanto, a mim não me aflige essa, você vai falar para o século XIX, falo muito bem do século XIX e aconselho a ler, está ali uma biblioteca que tem de certeza o Silva Ferrão, se não sabem quem é, devem saber, e tem o Visconde Paiva Manso, que por acaso era maçom, da Loja Liberdade de Coimbra, e foi expulso da maçonaria. E eu não estou aqui hoje a revelar que sou maçom. Em momentos de combate, e já lá vai mais que uma década que eu assumi, não é agora que eu me assumo. Mas se fosse obrigado a prestar declarações para o efeito de titular de um cargo político, eu recusava e tinha o direito de resistência, mesmo que na véspera tivesse dito que eu era maçom. Se agora eu saísse dali e fosse obrigado a assinar uma declaração da minha pertença à maçonaria, eu respondi-lhe, não, o Estado não tem que cheirar no meu iniciático e no meu sagrado. Recusava. E isto é um incentivo à não participação política. Há gente que não está a faturar declarações deste género. E a democracia portuguesa precisa de muita transparência e precisa de muito incentivo à participação. Quanto a criminosos, bandidos, há tantos, eu conheço-os na maçonaria, olha, persigam-nos. E persigam-nos seja onde for que eles estiverem. E, portanto, todos aprendemos uns com os outros. Está a ver? Se eu fosse deselegante, vinha aqui citar Trotsky e a primeira lei antimaçónica do século XX, inspirada em Trotsky, mas não é por causa do Trotsky, é do Lenin e do Stalin. Tudo evoluiu. Eu hoje conheço comunistas que vão a lojas maçónicas. Tudo evoluiu, todos aprendemos uns com os outros. Já não há um ataque da Igreja Católica, como houve na campanha de 35. Não, de maneira nenhuma. Nem a Igreja Católica já considera o maçom herege ipso facto. Peço-lhe agora o favor de concluir. Como sujeito à pena de excomunhão. Já evoluímos todos. A maçonaria que às vezes não evoluiu tanto como isso, e grande parte dos problemas que estamos aqui a ter é a falta de comunicação da maçonaria. Não é só dos seus deputados e dos seus partidos. Reconheço a culpa própria das próprias organizações maçónicas que não sabem comunicar e deixaram sob o manto da ignorância, de algum fanatismo. E o perigo de haver uma tirania que venha em cima da ignorância e do fanatismo, isto. E lutar contra a ignorância, lutar contra o fanatismo, não é um privilégio de um maçom, é um privilégio e uma honra para qualquer democrata. E ser agressivo, claro que sim, não dou importância a isso, Sr. Deputado. Gostei da sua prestação, o PSD já havia meteu... Peço-lhe a favor de concluir agora, Sr. Sarilha, que se meteu, bem queria recuar, mas pronto, foi um problema de dialética com o PAN e ela com eles. Muito bem, concluímos a nossa audição. Agradeço ao Sr. Professor a disponibilidade para vir aqui dialogar connosco. Os seus deputados farão favor de se manterem disponíveis, porque vamos passar de imediato à audição seguinte. Só uma ligeira interrupção para podermos recomeçar rapidamente os nossos trabalhos.